Nessa última parte do capítulo, eu gostaria de discutir sobre como analisar e projetar contadores síncronos. A análise de um contador é facilitada por meio de uma tabela de estados. Essa tabela de estados, ela relaciona o estado atual ao próximo estado. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela de estados e o que a gente observa é que esse nosso contador, ele tem 3 flip-flops e com isso nós temos aqui então 2 elevado a 3, ou seja, 8 estados possíveis. Nessa tabela de estados, a gente pode observar que nas colunas da esquerda nós temos o estado atual. Então, por exemplo, aqui nós estaríamos no estado 000 e sempre que ocorre um pulso de clock, o nosso contador, então, ele avança para o estado indicado nas colunas da direita. Então, nós relacionamos assim todos os possíveis estados e o que deve ocorrer estando no estado quando um pulso de clock acontece. Com isso, a gente consegue, então, estabelecer uma relação de 1 para 1, indicando de qual estado para qual estado o nosso contador deve ir a cada pulso de clock. A partir dessa tabela de estados, torna-se possível elaborar um diagrama de transição de estados e vice-versa. O diagrama de transição de estados correspondente a essa tabela de estados é ilustrado aqui na figura da direita. E o que a gente observa aqui é que o nosso diagrama ele tem 8 estados e claramente a gente consegue perceber de qual estado para qual estado o nosso contador está indo sempre que ocorre um pulso de clock. Por exemplo, estando no estado 000, ao ocorrer um pulso de clock, nós então vamos para o estado 001, depois para o estado 010, 011, 100 e retornamos para o estado 000. Nesse caso, então, o nosso contador ele tem módulo 5, porque ele fica andando aqui nesses 5 estados conforme os pulsos de clock vão ocorrendo. Existem algumas situações previstas aqui. Por exemplo, se porventura o nosso contador atingir o estado 101 ou 110, ele então deve ir para esses estados indicados nas setas. Esse tipo de condição pode acontecer, por exemplo, por uma carga paralela, ali, alguma coisa que possa estar sendo inserido diretamente na memória do nosso contador. Ambas as representações elas descrevem o comportamento de um contador, isto é, o que deve ocorrer a cada pulso de clock. Então, de onde para onde esse contador deve ir. Isto é, de que estado para qual estado esse contador deve ir a cada pulso de clock. A partir dessa tabela de estados, é possível definir os sinais de controle para os flip-flops envolvidos. E esses sinais de controle dependem do tipo de flip-flop utilizado. Uma vez que dispositivos lógicos programáveis, por exemplo, FPGAs, utilizam flip-flops do tipo D como componente de memória, é usual também projetar circuitos sequenciais utilizando flip-flops D, já que isso simplifica a implementação. Além disso, o uso de flip-flops D permite obter diretamente as equações de citação, facilitando assim a síntese do circuito lógico. Como que a gente pode exemplificar isso? Vamos considerar o nosso problema anterior, onde nós temos uma tabela que relaciona o estado atual ao próximo estado. Para avançar do estado atual para o próximo estado, eu preciso informar nas entradas dos flip-flops envolvidos, dos flip-flops correspondentes, por exemplo, DC, DB e DA, qual é o valor que ele deve assumir ou armazenar quando ocorre o pulso de clock. E o que a gente verifica aqui é que os sinais de excitação, quando a gente usa flip-flops do tipo D, eles correspondem exatamente ao próprio estado onde a gente quer chegar. Ou seja, se eu quero sair do estado 000 e quero ir para o estado 001, o que eu preciso inserir nas entradas dos flip-flops DC, DB e DA é o próprio destino, ou seja, 001. Com isso, fica muito fácil entender quais são as entradas de controle que devem ser aplicadas nesses flip-flops para produzir o resultado desejado. A ponto de que, no caso de flip-flop do tipo D, essas colunas aqui elas se tornam inúteis. Por quê? Porque elas não trazem informação alguma que nós já não tenhamos nessas colunas aqui do próximo estado.
Uma vez que eu determino qual é o valor da entrada de controle que eu devo colocar ali, eu consigo então obter as equações de projeto. E como que a gente obtém as equações de projeto? Olhando para cada coluna dessas, que por sinal é igual a essa aqui, e extraindo qual é a equação booleana, por exemplo, na forma de soma de produtos, que implementa aquela lógica. O mesmo nós precisaríamos fazer aqui para DB e para DC. Então, nesse caso, como nós temos 3 flip-flops, nós precisamos obter 3 equações que descrevem a lógica de entrada dos flip-flops, ou seja, que descrevem a lógica sobre que valor que deve ser carregado nos flip-flops quando eu quero ir para o próximo estado. Obviamente que a obtenção dessas equações pode ser de forma direta, na forma de soma de produtos, ou a gente pode ainda montar um mapa de Carnot para cada saída dessas, DC, DB e DA, e a partir desse mapa de Carnot já obter as equações simplificadas de projeto. Uma vez que a gente tem as equações de projeto, basta o quê? Construir o circuito lógico a partir delas. Por exemplo, o que nós temos aqui. Nesse caso, nós temos então um flip-flop A, flip-flop B e um flip-flop C. Todos os flip-flops são do tipo D. Cada flip-flop desses tem uma lógica sobre como que eu carrego o próximo estado dentro dele. Essa lógica é descrita por aquelas equações que nós obtivemos anteriormente. Por exemplo, para a entrada DA, que seria a entrada do primeiro flip-flop, do flip-flop associado ao bit menos significativo, nós observamos aqui que bastaria conectar a saída desse mesmo flip-flop invertida à sua entrada, ou seja, fazendo essa conexão que nós temos aqui. Já a lógica para o flip-flop B, ela é dada por essa equação aqui. Então, o que a gente percebe é que a entrada do flip-flop B, ela tem que ser obtida dessa lógica aqui, onde nós temos B barrado end A ou B end A barrado. Pegando os sinais aqui da série dos flip-flops, fazendo essa implementação lógica, que é descrita por esse bloquinho aqui, nós então conseguimos produzir o DB, que vai ser o sinal que atualiza o nosso flip-flop B. Com respeito ao flip-flop C, nós observamos que a lógica sobre como o valor deve ser atualizado é dada por essa equação que nós temos aqui. Uma vez que a gente tem a equação, a gente pode então implementar o circuito lógico que implementa aquela lógica ali, a partir dos sinais que estão disponíveis no próprio circuito. Com isso, eu consigo então determinar DC, e DC é o valor que vai ser carregado dentro do flip-flop C sempre que ocorrer um pulse de clock. O que é o ponto-chave aqui? Levantar a tabela de estados, que relaciona o estado atual ao próximo estado. A partir dessa tabela, a gente também pode montar o diagrama de estados, ou vice-versa, tanto faz eu montar o diagrama de estado primeiro, depois a tabela de estados, ou a tabela de estados e depois o diagrama de estados, né? Isso tanto faz. E a partir disso a gente consegue enxergar ou entender como que esse circuito foi se comportar. Com a tabela de estados, nós também podemos obter quais são as expressões lógicas que devem ser implementadas para atualizar os valores desses diferentes flip-flops. Uma coisa que vale a pena ainda comentar é que o circuito de controle de um contador usando flip-flops do tipo D costuma ser um pouco mais complexo do que aquele usando flip-flop JK, por exemplo, que nós vimos até então, onde bastava ligar a saída dos flip-flops precedentes através de uma porta AND na entrada J e K do flip-flop seguinte, mas a parte interessante é que o projeto de contador usando flip-flop do tipo D tem a metade do número de entradas, ou seja, a gente precisa obter apenas a metade das expressões lógicas comparativamente ao que nós teríamos no caso de um flip-flop JK, por exemplo. Em determinadas situações, um contador ele deve seguir uma sequência de contagem arbitrária. Por exemplo, nesse caso aqui nós estamos indo do estado 000 para o estado 010, 101, 001, 110, 000. No segundo caso aqui, nós também estamos seguindo uma sequência de contagem arbitrária. E o mesmo vale aqui para o terceiro. Para realizar o projeto desses contadores que seguem uma sequência arbitrária de contagem, nós podemos utilizar diferentes métodos. E esses métodos, eles empregam ou flip-flop JK
ou flip-flops D. Na prática, os flip-flops D são comumente usados em circuitos sequenciais. Por quê? Porque os dispositivos lógicos programáveis já têm isso internamente, porque os próprios registradores são construídos com flip-flops D, e também porque a montagem da tabela de estados, que relaciona o estado atual ao próximo, ela fica simplificada. Por quê? Porque eu não preciso mais daquela etapa de sinais de controle. O próximo estado é o próprio sinal de controle que nós temos ali naquelas colunas. Nós vamos ver isso com detalhes nos próximos slides, não se preocupe. A mesma técnica de projeto usada para contadores pode ser também adotada para outros tipos de circuitos sequenciais. Ou seja, essa mesma abordagem que nós vamos discutir, ela pode ser aplicada a outras máquinas de estados. A metodologia de projeto de circuitos sequenciais envolve basicamente essas 6 etapas. Nós vamos ver essas 6 etapas em detalhes, mas eu gostaria de, antes de apresentar cada etapa em detalhe, dar uma visão geral do que a gente precisa fazer. A primeira etapa se resume a determinar o número de bits, ou seja, o número de flip-flops necessários para implementar aquela dada sequência de contagem. E aí, a gente precisa descobrir qual é o módulo desse contador, ou quantos estados esse contador precisa ter. Uma vez que a gente definiu o número de bits, ou seja, o número de flip-flops, então nós podemos desenhar o diagrama de transição de estados, contendo todos os estados, inclusive aqueles estados não utilizados. Por exemplo, se o contador ele não percorre todos os estados, eu preciso ao menos indicar qual é a ação que deve ser tomada caso aqueles estados sejam eventualmente atingidos. Por exemplo, caso ocorra algum problema no circuito. Quando eu tenho o diagrama de estados, eu consigo entender exatamente qual é a evolução dos estados a cada pulse de clock. A partir desse diagrama de estados, nós podemos então montar a tabela de estados, relacionando os estados atuais aos próximos estados. Feito isso, nós podemos agora escolher qual é o tipo de flip-flop utilizado, acrescentar colunas na tabela de estados para cada entrada, seja J e K ou D, dependendo do tipo de flip-flop escolhido, e definir qual é o sinal de cada entrada de controle para produzir a transição para o próximo estado. Uma vez que eu tenho essa tabela de estados, eu posso então obter as expressões lógicas que descrevem o sinal de controle de cada entrada, seja J e K ou D. A obtenção de expressões lógicas pode ser, por exemplo, por meio de um mapa de Carnot ou por meio de uma expressão de soma de produtos. Isso simplifica via álgebra booleana, fica a critério do projetista. Com as expressões lógicas em mãos, nós podemos então implementar os circuitos lógicos a partir dessas expressões. Agora eu gostaria de apresentar cada uma dessas etapas e discutir para fixar bem esse procedimento. A primeira etapa, então, é definir o número de bits ou flip-flops para uma dada sequência de contagem. E nós temos um exemplo, onde nós temos 3 flip-flops, C, B e A, e a respectiva sequência de contagem aqui a ser seguida. Ou seja, nós vamos do estado 000 para o 001, 010, 011, 100, 000 e assim a vida vai seguindo. A partir dessa sequência de contagem, nós conseguimos então desenhar o diagrama de transição de estados. Observem que esse diagrama ele só traduz aquela sequência. Então, indo do 000 para o 001, 010, 01, 100 e retornando ao 000. Esses estados que estão aqui, eles eventualmente podem ocorrer, por exemplo, por algum problema no circuito, ou por simplesmente uma carga nos próprios flip-flops, mas o que fica claro aqui é que se ocorrer um pulse de clock, estando em qualquer um desses estados, o próximo estado vai ser o estado 000. Ou seja, os 8 estados possíveis estão claramente indicados nesse diagrama de transição de estados. A partir daquele diagrama de transição de estados, a gente pode então montar a tabela de estados, que relaciona os estados atuais aos próximos. Então nós temos aqui o estado atual e o próximo estado. Cada estado é representado por uma linha dessas e por esses 3 bits aqui, que indicam qual é o estado que nós estamos. Nesse caso, nós estamos no estado 000 e quando ocorre um pulso de clock, nós então vamos para o estado 001. Estando no estado 001, quando ocorre um pulso de clock, nós vamos para o estado 010. E o mesmo vale aqui para todos os demais. Observe ainda que, em caso de ocorrência desses estados aqui, quando nós tivermos um pulso de clock,
o nosso contador vai para o estado inicial, que é o 000, em todos os casos. Ou seja, nessa tabela nós relacionamos todos os estados possíveis e qual é o próximo estado quando ocorre o pulse de clock. Uma vez que a gente tem essa relação estado atual próximo estado, nós podemos agora escolher o tipo de flip-flop e acrescentar as colunas na tabela de estados para cada entrada J e K e definir qual é o sinal de cada entrada de controle para produzir a transição para o próximo estado. Então, nós temos aqui estado atual, estado próximo. Como nós estamos trabalhando com 3 flip-flops, nós temos então as entradas J e K do flip-flop C, as entradas J e K do flip-flop B e as entradas J e K do flip-flop A. Observem que se nós estamos na condição de C igual a 0 e queremos ir para a condição de C igual a 0, o que precisa ser colocado na entrada de controle J desse flip-flop C é 0, ou seja, manter ela em estado baixo. Não importa o que a gente colocar aqui na entrada QC. Agora, olhando a situação onde B está na condição de 0 e o próximo estado B permanece na condição de 0, o que a gente verifica também é que o JB ele deve ser feito igual a 0 e o KB não importa o que é colocado. Por fim, olhando agora para o bit A aqui, no estado atual nós estamos em 0, no próximo estado o bit A ele tem que passar para 1. Logo, o que a gente precisa fazer é um set nesse flip-flop JK. Para fazer um set no flip-flop JK, o que a gente tem que fazer é colocar JA igual a 1 e não importa o que a gente coloca aqui no KA. Essa análise ela tem que ser feita linha a linha, olhando em que situação nós estamos de cada um desses bits, o que deve ser feito com as entradas de controle, para então produzir esse novo estado. Fazendo isso para todas as linhas da tabela, nós então conseguimos definir claramente qual é o sinal de excitação da entrada J, da entrada K, de cada um dos flip-flops envolvidos. Uma vez que a gente tem isso, nós podemos agora obter as expressões booleanas olhando para cada uma dessas colunas aqui. E essas colunas elas representam a lógica que deve ser implementada para atualizar aquele dado flip-flop. No caso, flip-flop C, flip-flop B e flip-flop A. Caso vocês tenham dúvida quanto a essa escolha de que valor de J ou de K que deve ser adotada, eu deixo aqui uma tabela de transição de estados, tanto do flip-flop JK quanto do flip-flop D. O que ela indica aqui? Se eu quero realizar uma transição daquele bit de 0 para 0, ou seja, eu fico no mesmo estado, então o estado atual é 0, o estado próximo é 0, basta manter a entrada J em 0 e não importa o que você coloca na entrada K. Se eu quero realizar uma transição do bit 0 para o bit 1, ou seja, agora eu estou no estado 0 e quero passar para o estado 1, o que eu preciso fazer é colocar J igual a 1, e não importa o que vai acontecer no valor de K. Se eu quero realizar uma transição de 1 para 0, ou seja, o estado atual é 1, o estado próximo é 0, basta então fazer K igual a 1, como indicado aqui, e não importa o que eu coloco no J. E se eu quero realizar uma transição de 1 para 1, ou seja, eu quero ficar no estado em que eu estou, basta então manter a entrada K em 0 e não importa o que você coloque em J. É essa lógica que é utilizada ali para escolher cada um dos valores de J e de K para cada uma dessas linhas, olhando para qual valor do bit eu estou e para onde eu quero ir. E para realizar essa transição, eu preciso então especificar qual é o valor de J ou de K que vai produzir esse resultado. Uma vez que a gente tem essa tabela de estados, a gente pode agora obter as expressões lógicas que descrevem o sinal de controle de cada entrada, J e K. Para fazer isso, um caminho natural seria o quê? Montar o mapa de Carnot de cada uma daquelas entradas, então JA, K de A, JB, K de B, JC e K de C, e realizar os agrupamentos. Por exemplo, nesse primeiro caso, o que a gente tem aqui é que, realizando esse agrupamento aqui, a expressão lógica que descreve JA é o C barrado. Olhando agora para esse outro mapa de Carnot, se eu realizo esse agrupamento aqui, o que eu verifico é que o JB ele tem lógica C barrado A. E o mesmo eu vou fazendo para todas as outras. Observem aqui que nós temos, então, todas as expressões lógicas
que descreve as entradas de controle dos diferentes flip-flops. Então, JA, K de A, JB, K de B, JC, K de C. Basta agora implementar a lógica dessas equações no circuito correspondente. Essa implementação, ela produz esse resultado que nós temos em tela, e o que a gente observa é que nós temos aqui os 3 flip-flops, então o flip-flop A, o flip-flop B e o flip-flop C, e o circuito lógico que descreve cada uma das entradas está implementado aqui. A partir disso, nós podemos então concluir que essa metodologia de projeto, ela nos permite, a partir de uma dada sequência de contagem, obter o circuito que exibe aquele dado comportamento, ou seja, que implementa aquela dada lógica de contagem. E a pergunta agora é, o que ocorre quando flip-flops D são utilizados, ao invés de usar flip-flop JK? As primeiras etapas são iguais, ou seja, a definição do número de flip-flops não se altera, independente do uso de flip-flop JK ou flip-flop D. A montagem do diagrama de estados não se altera, porque a montagem do diagrama de estados independe de qual flip-flop é usado. A montagem da tabela de estados também independe de qual flip-flop é usado. Agora, o passo 4, ele depende do tipo de flip-flop. Afinal de contas, no passo 4, nós temos que escolher qual é o tipo de flip-flop e acrescentar colunas na tabela de estado para cada entrada D e definir o sinal de controle de cada uma dessas entradas para produzir o próximo estado. Então aqui nós temos a tabela estado atual, estado próximo, e aqui no final nós temos os sinais que devem ser aplicados às entradas de controle. E o que a gente observa é que essas colunas DC, DB e DA, elas simplesmente são uma cópia do que nós temos aqui no próximo estado. E por que isso ocorre? Porque se nós estamos tentando realizar uma transição de 0 para 0 usando um flip-flop D, basta colocar 0 na entrada dele. Se nós estamos tentando realizar uma transição de 0 para 1 num flip-flop D, basta colocar 1 na entrada. Se nós estamos tentando realizar uma transição de 1 para 0 no flip-flop D, basta colocar 0 na entrada dele. E se nós estamos tentando realizar uma transição de 1 para 1 no flip-flop D, basta colocar 1 na entrada. Ou seja, o flip-flop simplesmente armazena o que é apresentado na entrada dele. Logo, se eu quero realizar uma transição desse estado aqui, em cada um dos flip-flops, para esses aqui, basta apresentar esse próprio valor na entrada do flip-flop, que quando ocorrer o pulse clock, é esse estado que vai ser gravado ali nos diferentes flip-flops. E, portanto, essas colunas aqui, elas acabam sendo inócuas, a gente não precisa delas, bastaria renomear essas colunas aqui para DC, DB e DA. E obter, a partir dessas colunas, quais são as equações que implementam essa lógica. Fazendo a mesma coisa, olhando para cada coluna dessas, montando o mapa de Carnot e extraindo qual é a expressão booleana que implementa essa lógica descrita ali naquela coluna. O mesmo vale para DB e DC. Fazendo isso, a gente consegue então obter as expressões lógicas, descrevendo o sinal de controle de cada entrada D. Ou seja, a partir dos 3 mapas de Carnot, nós então conseguimos obter DC, DB e DA. Basta agora pegar essas 3 equações e implementar o circuito lógico correspondente. No passo 6, então, nós temos os 3 flip-flops, só que agora eles são do tipo D. Então, nós temos aqui FFC, FFB, FFA. O clock de todos os flip-flops é conectado, ou seja, esse contador é um contador síncrono, tal como a gente já vinha trabalhando até então. E aqui nós temos o circuito lógico que implementa as expressões lógicas de DC, DB e DA, ou seja, cada circuito lógico desses implementa a lógica necessária para atualizar o flip-flop sempre que um pulse clock ocorra. Essas expressões lógicas para DC, DB e DA, elas são um pouquinho mais complexas comparativamente às obtidas para os flip-flops JK. Contudo, o projeto usando flip-flops D é mais simples, já que os flip-flops D têm apenas uma entrada cada um. Isso quer dizer que eu, ao invés de obter 6 equações de atualização dos estados, eu preciso obter apenas 3. E por conta disso, essa abordagem usando flip-flops D é mais usual. Antes de seguir adiante, eu gostaria só de comentar que o termo máquina de estados
refere-se a um circuito que sequencia um conjunto de estados pré-determinados controlados por um clock e, eventualmente, por outros sinais de entrada. Logo, contadores são máquinas de estados. Afinal, ou o contador vai estar em um estado, ou ele vai estar no próximo, ou no próximo, e assim sucessivamente. E a transição de um estado para o outro ela é controlada pelo sinal de clock e, eventualmente, por outros sinais externos, por exemplo, um contador crescente, decrescente ou algo assim. Como sugestão de leitura, eu deixo a seção 7.14, a qual trata sobre máquinas de estados finitas e, em particular, apresenta os modelos de Mealy e de Moore. Essa leitura aqui deve ser algo em torno de 2 páginas e vai agregar bastante informação sobre como que as máquinas de estados finitos são projetadas. E com isso, eu acredito que vocês vão perceber que os contadores não são nada mais nada menos do que máquinas de estados finitos. Por quê? Porque eles têm um bloco de memória, um bloco de controle e esse sistema é controlado, por exemplo, por um sinal de clock. A parte final desse capítulo trata de registradores. Muito disso já foi discutido quando nós tratamos sobre flip-flops e eu trouxe aqui apenas um comentário ou dois que vale a pena destacar. Os diferentes tipos de registradores disponíveis, eles são classificados de acordo com a maneira pela qual os dados são apresentados ao registrador para armazenamento e pelo modo como eles saem do registrador. Especificamente, dentre os registradores disponíveis, nós temos esses 4 tipos aqui. Um registrador PIPO, ele tem entrada paralela e saída paralela. Um registrador SISO, ele tem entrada serial e saída serial. Um registrador PISO, ele tem entrada paralela, saída serial. E um registrador SIPO, ele tem entrada serial e saída paralela. Vale comentar que o fluxo de dados serial por um registrador é geralmente chamado de deslocamento ou shift. Por quê? Quando a gente fala de um registrador serial, o que nós temos aqui é que os diferentes flip-flops eles estão organizados em cascata. O dado ele entra aqui no primeiro flip-flop, ele vai passando de um flip-flop para o outro a cada pulso de clock até sair lá no final. A entrada paralela de dados em um registrador é usualmente descrita como carga do registrador. Ou seja, se o meu registrador ele permite a carga paralela de dados, nós então chamamos isso de carga do registrador. Para ilustrar e deixar isso bem claro, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um registrador do tipo PIPO, então entrada paralela e saída paralela, e o que a gente observa aqui é que os diferentes flip-flops do tipo D, eles têm entrada paralela, ou seja, todos eles são carregados quando eu tenho um pulso de clock, e também saída paralela, afinal de contas, a saída aqui ela é atualizada em todos os flip-flops quando ocorre esse pulso de clock. Já em um registrador do tipo entrada paralela e saída serial, o que a gente verifica é que o circuito é um pouco mais complexo, mas a ideia aqui é realizar a carga desse registrador de forma paralela, ou seja, todos esses bits aqui de D0 a D3 vão ser armazenados nos diferentes flip-flops num único pulso de clock, e isso acontece através da entrada de controle aqui, ou seja, quando eu faço essa entrada SH-LD barrado nível baixo, ocorre no próximo pulso de clock a carga dos diferentes flip-flops, e aí eu volto essa entrada aqui para nível alto, e então a cada pulso de clock, o que ocorre aqui é a transferência de dados desse flip-flop aqui para o próximo e para o próximo, até que todos os bits saiam aqui de forma serial no último flip-flop. No caso de um registrador do tipo SISO, entrada serial e saída serial, o que a gente verifica é que os diferentes flip-flops eles estão conectados em cascata, ou seja, a saída de um serve como entrada para o outro. A cada pulso de clock, um novo bit é armazenado, e o bit que estava armazenado no flip-flop precedente passa para o próximo, e o mesmo vale para os outros aqui. Novo pulso de clock, ocorre novamente um deslocamento de todos os bits para a direita, em direção aqui à saída. Ou seja, esse registrador ele é carregado de forma serial e a saída dele também é serial, ou seja, entra
um bit por vez no registrador e sai um bit por vez desse registrador. No caso de um registrador do tipo CIPO, entrada serial e saída paralela, o que a gente verifica aqui é que os diferentes flip-flops eles estão conectados em cascata, a carga é realizada de forma serial, ou seja, a cada pulso de clock, um novo bit é armazenado aqui, esse que estava aqui passa para o próximo, o que estava aqui passa para o próximo, o que estava aqui passa para o próximo. E o que a gente observa ainda é que a saída desse registrador ela é paralela, afinal de contas eu consigo acessar os 4 bits aqui nessas saídas Q0, Q1, Q2 e Q3 de forma paralela, ou seja, eu não preciso esperar nenhum pulso de clock, eu consigo acessar esses valores de forma direta. Como sugestão de leitura, eu gostaria de deixar a seção 7.17 e a seção ela trata da implementação de contadores com registrador de deslocamento. Essa seção ela é bem breve e apresenta ao menos 2 casos interessantes, que seria a implementação de um contador Johnson e de um contador em anel. Acredito que vale a pena fazer essa leitura. Para encerrar o capítulo, eu gostaria então de comentar que em contadores assíncronos, o clock é aplicado apenas no flip-flop associado ao bit menos significativo, sendo os outros flip-flops disparados pela saída do flip-flop precedente. A frequência máxima de clock de um contador assíncrono diminui conforme o número de flip-flops aumenta. Isso se deve àquele atraso de propagação que vai se acumulando à medida que a gente vai adicionando mais flip-flops, ou seja, à medida que a gente vai aumentando o módulo do contador. O módulo de um contador, ou seja, 2 elevado a n, define o número de estados de contagem possíveis e também o maior fator de divisão de frequências. Afinal de contas, a gente sabe que a frequência de saída em um dado estágio I é igual à frequência de clock dividido por 2 elevado a I. O módulo de um contador, por exemplo, 2 elevado a n, pode ser reduzido acrescentando um circuito que faça a reciclagem antes que o último estado seja atingido. Ou seja, eu implemento um circuito e esse circuito vai resetar os flip-flops, ou seja, reiniciar o contador quando um determinado estado for atingido. Os contadores eles podem ser conectados em cascata para produzir faixas de contagem e fatores de divisão de frequência maiores. Basta o quê? Encadear aqueles blocos lógicos ali que representam os contadores. Em contadores síncronos, todos os flip-flops são disparados a partir do mesmo clock de entrada. Logo, a frequência máxima de operação ela não depende mais do N, ou do número de flip-flops envolvidos nesse circuito. Um contador que possui entrada de dados, ele pode ser carregado com um dado valor inicial de contagem, e então, a cada pulso de clock, ele vai realizando a contagem a partir daquele valor carregado. Um contador crescente e decrescente, ele permite contar tanto de forma crescente quanto decrescente, basta definir ali na entrada up ou down, em que direção você quer realizar a contagem. Portas lógicas elas podem ser arranjadas para decodificar ou para identificar um determinado estado do contador e, com isso, realizar uma ação no circuito. Por exemplo, quando você atinge o estado 2, eu quero então que um dado bloco do circuito seja acionado. Quando atinge o estado 4, eu posso então acionar um outro bloco do circuito. E esses diferentes blocos eles fazem operações diferentes dentro de um sistema mais complexo. O que eu consigo com isso é sequenciar as operações. Primeiro eu aciono esse bloco, depois eu aciono esse bloco, depois eu aciono esse bloco, com base em que estado aquele meu contador está. A sequência de contagem do contador pode ser determinada através de uma tabela de estados ou ainda através de um diagrama de estados. Ambas as formas de representação elas descrevem claramente qual é a sequência de contagem ou qual é a evolução daquele contador. Diferentes máquinas de estados elas podem ser implementadas seguindo aquele procedimento de projeto apresentado, que tem ali as 6 etapas. Primeiro, definir o número de contadores, montar o diagrama de estados, depois a tabela de estados, depois a tabela de controle dos diferentes flip-flops, obter as expressões lógicas para a entrada de cada flip-flop e, por fim, montar o circuito a partir disso.
Para encerrar, então, vale reforçar mais uma vez que sistemas digitais eles podem ser subdivididos em módulos ou blocos menores que podem ser interconectados de forma hierárquica. E o sequenciamento da operação desses diferentes blocos ou módulos pode ser realizado, por exemplo, por um contador que vai, em um dado estado, acionar um bloco para executar uma função e depois, quando esse contador passar para um outro estado, ele aciona um outro bloco, sequenciando assim as diferentes operações dentro de um sistema mais complexo. Como sugestão de exercícios, eu deixo esses aqui. A resolução desses exercícios se encontra disponível no GitHub da disciplina. Basta pegar no link da descrição do vídeo. Esses exercícios eles estão associados a esse conteúdo que nós acabamos de ver, ou seja, esse conteúdo do capítulo 7. E agora, para as próximas aulas, o que nós vamos realizar são as apresentações de seminário sobre os conteúdos dos capítulos 8, 9, 11 e 12. Os conteúdos abordados nesses capítulos, eles utilizam essa base que nós vimos até aqui no capítulo 7. Ou seja, o que é mostrado nos capítulos 8, 9, 11 e 12 é simplesmente uma utilização de um ferramental que a gente já desenvolveu ao longo da disciplina até chegar nesse capítulo 7. Com isso, então, eu encerro o capítulo 7. Eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse material com quem você achar que possa se beneficiar do conteúdo que nós discutimos aqui e, em caso de dúvidas, não hesite em me contatar. Um forte abraço e nos vemos logo mais.